Povo querido, graça e paz, aqui é o pastor Luciano Nascimento e eu venho aqui com muita alegria a convite do Ministério de Intercessão para compartilhar com a igreja uma palavra nesse período de consagração comunitária anual, onde o tema tratado é unidade. E que tema maravilhoso, é um tema que me aquece verdadeiramente o coração. E eu quero passar aqui alguns minutos com você e falando da importância de desenvolver a unidade na família. Nós ouvimos muito falar sobre unidade e unidade, basicamente falando, tem a ver em viver um propósito comum, né? Nós somos diversos, mas nos tornamos quando nós temos um propósito ideal, um propósito único, quando nós sabemos aonde de fato queremos chegar. E às vezes nós estamos vivendo ajuntamentos achando que estamos vivendo unidade, e não é verdade. A unidade ela pode acontecer, como eu falei, na diversidade. A unidade ela pode acontecer longe uns dos outros, mas quando nós estamos debaixo de um propósito, nós então vivemos genuinamente a unidade. E eu quero, como eu disse, tratar com você em alguns minutos aqui sobre unidade na família. E para isso eu quero usar um texto que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Colossenses, que está no capítulo 3, e eu quero ler dos versos 18 a 25, onde ele vai trazer aqui posicionamentos, responsabilidades para os membros da família. Antes de entrar no texto, deixa eu tentar explicar o que estava acontecendo aqui. Colossenses passava por um grande desafio, a sua liderança passava por um grande desafio, que era o desafio de manter as pessoas fiéis à palavra de Deus, uma vez que doutrinas pagãs se expandiam naquele lugar e que costumes principalmente que tinham a ver com adoração e costumes gregos, romanos, ainda eram muito fortes e evidentes, e havia uma perseguição já estabelecida contra os cristãos da igreja de Colossos. E dentro da família não era diferente, porque o patriarca era quem determinava a adoração que deveria ser vivida dentro da casa, dentro do projeto familiar. E isso alcançava a esposa, alcançava os filhos, inclusive alcançava os empregados. Então, Paulo, quando escreve, Paulo traz para a gente a importância de que o marido compreenda a sua função, de que a esposa compreenda a sua função, de que os filhos compreendam sua função e de que os servos compreendam sua função. Porque uma vez que nós compreendemos exatamente as nossas funções dentro da relação familiar, tudo fica mais fácil. Isso é tão importante que, inclusive, as cobranças, elas são muito mais aceitas quando elas são feitas dentro daquilo que a palavra de Deus determina como verdade. Então, o marido ele precisa entender aquilo que Deus tem requerido dele, mas é extremamente necessário e importante que ele entenda o que Deus está requerendo da esposa, e o que Deus está requerendo dos filhos, e o que Deus está requerendo dos servos. Por quê? Porque se for necessário que ele faça alguma cobrança, a cobrança dele tem que ser de acordo com aquilo que as Escrituras apresentam como verdade. E aqueles que estarão sendo cobrados vão lembrar daquilo que as Escrituras apontam como verdade e vão reconhecer o erro e se moldar novamente, de modo que a unidade ela continue sendo plena naquela família, naquele lar. O que acontece hoje é que muitas vezes muito de nossas cobranças estão sendo feitas indevidamente, e cobranças indevidas geram problemas, porque as cobranças às vezes partem de nossos orgulhos, de nossas vaidades, dos nossos desejos, e aí nós perdemos o propósito de unidade. Nós estamos juntos, mas não estamos vivendo unidade. Mas deixa eu ler
o que diz Colossenses capítulo 3, a partir do verso 18. Vós, mulheres, submetei-vos aos maridos, como convém no Senhor. Maridos, amai as vossas mulheres, e não as trateis com mau humor. Filhos, obedecei aos vossos pais em tudo, por isso é agradável ao Senhor. Pais, não irritei vossos filhos, para que eles não desanimem. Servos, obedecei em tudo aos senhores desta vida, não quando vigiados para agradar a homens, mas em simplicidade de coração, no temor do Senhor. Em tudo o que fizerdes, ponde a vossa alma como para o Senhor e não para homens, sabendo que o Senhor vos recompensará como a seus herdeiros. É Cristo o Senhor a quem servis. Quem faz injustiça receberá de volta a injustiça, e nisso não há acepção de pessoas. Amém. Amém. Glória a Deus por essa palavra. É interessante que quando Paulo traz esses preceitos particulares de moral doméstica, de moral familiar, de moral do lar, Paulo, ele sempre coloca a importância de fazermos, de nos posicionarmos como se estivéssemos fazendo para Cristo. Esse é o grande segredo. A minha função, ela vai ser bem feita como esposo, como marido, como pai, como patrão, quando eu entender que antes de estar fazendo para minha esposa, antes de estar fazendo para minha filha, para o meu filho, antes de estar fazendo para os meus servos, eu estou fazendo para o Senhor. O texto começa, Paulo dizendo: vós, mulheres, submetei-vos aos maridos como convém no Senhor. É a partir da relação no Senhor, é a partir da intimidade com o Senhor, é a partir dessa submissão das mulheres ao Senhor que elas automaticamente se submetem aos maridos. E aqui eu quero dizer algo importante. A minha esposa, ela fala sobre isso e ela diz assim que ela se submete com muita facilidade a mim, porque antes de submeter a mim, ela é submissa ao Senhor. Então, mulheres, ainda é algo que precisa ser bem tratado, é um tema delicado, que muitas vezes tem sido mal compreendido, porque a submissão não tem sido apresentada, às vezes, de forma honesta. Então, antes de você se submeter ao seu marido, seja submissa ao Senhor. E isso vai facilitar muito. E aos maridos, no verso 19, Paulo diz assim: ame as vossas mulheres e não a trateis com mau humor. E aí eu quero dizer aos maridos, aos homens, como homem, que eu consigo desenvolver a função de cuidador, eu consigo desenvolver a função de sacerdote, porque eu entendi em Cristo essa responsabilidade. E quando mesmo Paulo, escrevendo aos maridos, na carta dele aos Efésios, ele diz que nós devemos amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja. O padrão é sempre Cristo. E quando ele diz que é como Cristo amou a igreja, eu preciso entender que eu estou disposto, devo estar disposto até mesmo para morrer. Porque foi isso que Cristo fez pela igreja. Ele morreu, ele deu a vida. Então eu preciso dar a vida às minhas esposas. E maridos, deixa eu chamar a atenção de você agora aqui. Preste atenção direitinho no que eu vou falar para você. Na experiência de gabinete, muitas vezes eu tenho diagnosticado que a dificuldade de muitas mulheres em se submeter ao sacerdócio do marido está justamente porque o marido não tem cumprido a sua função como sacerdote. Não cobre de sua esposa aquilo que a gente falou um pouquinho antes. As cobranças às vezes são indevidas. Então, não cobre da sua esposa algo que você não está cumprindo. Se você quer ter uma mulher submissa ao Senhor e, consequentemente, submissa a você, você precisa exercer com qualidade, com zelo, a função sacerdotal que Deus colocou em tuas mãos. Então, ame a sua esposa. Ela é prioridade. Da mesma maneira que Deus morreu pela igreja, esteja disposto a morrer pela sua esposa. E se você fizer isso, tenha certeza que você vai ter uma mulher submissa, ajudadora, companheira para viver com você. O texto continua e Paulo agora se refere aos filhos. No verso 20 ele diz: filhos, obedecei a vossos pais em tudo,
pois isso é agradável ao Senhor. Obedeça, obediência, atitude, é uma escolha, eu escolho obedecer. Obedeça aos vossos pais em tudo, porque é agradável ao Senhor. Antes de mais nada, se você ainda não tem a facilidade de fazer isso, mas lembre-se que é agradável ao Senhor. E quando eu lembro que é agradável ao Senhor, eu então obedeço. E Paulo traz uma nota muito interessante aqui, ainda falando para os filhos no verso 21, mas colocando os pais nesse circuito, ele diz assim: e pais, não irritei vossos filhos para que eles não se desanimem. O que Paulo está dizendo é: pai, não abuse da sua autoridade. É muito provável que você que é dessa geração aí, não dessa geração não, de qualquer geração, é muito provável que você já tenha ouvido dos seus pais o seguinte: posso fazer isso? Não. E aí você questiona: não, por que não? Né? A gente meio que recebe uma carteirada, e às vezes essa falta de diálogo, essa falta de explicações, isso vai gerando nos filhos uma tristeza, uma angústia, um aborrecimento. Não desenvolva esses sentimentos no seu filho. Procure conversar adequadamente com ele, explicando direitinho através das escrituras por que não, e dando a ele as diretrizes. Não abuse do seu poder, não dê carteirada nele, para que ele possa crescer com qualidade. E aí Paulo vai finalizar falando para os servos, e ele diz assim: obedeçam em tudo aos senhores desta vida, ou seja, os patrões, não quando vigiados, não só quando vocês estiverem fazendo na frente deles. Em todo tempo, em todo lugar, em qualquer circunstância, você que é servo, honre seu patrão. E ele diz assim: para agradar a homens, mas em simplicidade de coração. Faça isso com singeleza de coração, no temor do Senhor. Não seja aquele, me desculpe a expressão popular, não seja o puxa-saco, que só faz quando o patrão está na frente. Principalmente quando você estiver sozinho, continue sendo honroso. Por quê? Porque você está fazendo, antes de fazer para ele, você está fazendo para o Senhor. Você está honrando o nome do Senhor, você está honrando o nome daquele que é Senhor da sua vida, aquele que te salvou. E esse é um grande testemunho. E ele diz assim: sabendo que o Senhor vos recompensará como a seus herdeiros. Não espere a recompensa dos homens, mas a recompensa dos céus, e Cristo o Senhor a quem servis. É esse que vai honrar você. E no verso 25, então, o apóstolo finaliza dizendo: quem faz injustiça receberá de volta a injustiça, e nisso não há acepção de pessoas. Ele termina exortando, deixando claro que a partir daquilo que a gente semeia, a gente vai colher. Que essa palavra encontre em seu coração, que de fato a gente possa viver essa unidade na nossa família, e que a gente possa crescer em estatura e em graça, que os nossos lares sejam testemunhos para todos aqueles que convivem conosco, para todos aqueles que entram em nossos lares, e que eles possam ver no homem, na mulher, nos filhos e nos servos a expressão da glória de Deus revelada. Que Deus abençoe, que seja valiosa essa palavra para a tua casa. Amém e amém.